Uma vez estamos aqui, no nosso quadro Aprendendo com a Sagrada Família. Hoje vamos falar um pouco sobre a Santa Missa. Bem, primeiro, o que é a missa? Se nós formos ver, os primeiros cristãos chamavam a missa de ceia do Senhor, ou fração do pão. E hoje nós preferimos chamar de Eucaristia, que é ação de graças. A celebração da morte e ressurreição de Cristo, é a sua Páscoa e a nossa. Como nasceu a celebração da missa, sabemos, quando Jesus, na última ceia, tomou o pão e vinho, disse: tomai, comei, tomai e bebei, este é o meu corpo, este é o meu sangue. E ele pediu fazer isto em memória de mim. Portanto, nós obedecemos Jesus, fazemos o que ele pede. Em memória dele, nós renovamos a celebração da Eucaristia, como ele assim o fez, entregando seu corpo e sangue. O texto mais antigo na Palavra de Deus, que se refere à Eucaristia, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 25. E também temos em Lucas 22, 19 a 20, Mateus capítulo 26, versículos 26 a 28 e Marcos capítulo 14, versículos 22 a 24. Narram esse mesmo acontecimento, a Eucaristia, com algumas diferenças entre eles. Mas o Evangelho de João, padre, então, aqui é diferente. O Evangelho de João, capítulo 6, em que ele fala do pão, o discurso do pão da vida. Eu sou pão vivo que desceu do céu. E ali está, então, a essência do Evangelho de João, que mostra ali a importância de comungar o corpo e o sangue do Senhor, as consequências para a vida. Ele é o pão da vida, ele nos dá vida, renova a nossa vida, é alimento para a nossa alma. E a Eucaristia, ela faz parte da vida cristã desde o começo, porque Jesus mesmo que disse: fazer isso em memória de mim. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, fala da fração do pão, celebrado nas primeiras comunidades cristãs. E também a partilha dos alimentos, a Eucaristia, que é aquele momento diferente, não é simplesmente a partilha de um alimento qualquer, é o próprio Cristo, em 1 Coríntios 11, 17 a 34. Mas o que é a Eucaristia? Ela é o que? É simples lembrança da paixão, morte e ressurreição do Senhor? Não. Não é simples lembrança. Nós dizemos que recordar é viver, não é mesmo? Portanto, na Eucaristia nós revivemos a Páscoa do Senhor. Para o povo da Bíblia, memória não é mera recordação de algo que ficou para trás, perdido. Memória é celebrar aquele acontecimento, tornando aquele acontecimento presente hoje, com a mesma força que teve lá no passado. E, portanto, este reviver, essa entrega de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição. Qual a relação entre a missa e Páscoa do Senhor? Temos que ver que toda missa é celebração do mistério pascal. Em cada Eucaristia, então, nós celebramos a paixão, morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Então, na missa, celebramos a Páscoa do Senhor, sua passagem da morte para a vida e passagem deste mundo para o Pai. E isso se torna ainda mais sério, quando nós descobrimos que Jesus instituiu a Eucaristia uma celebração da Páscoa dos judeus. E a Páscoa dos judeus ainda hoje é a festa que comemora
a saída da escravidão do Egito, a passagem da escravidão para a liberdade. Enquanto nós celebramos então a passagem da morte para a vida, Jesus que vai ao Pai e deixa seu corpo e sangue como alimento para nós. O dia da semana que se celebra, é domingo, o dia do Senhor. Então, domingo é a Páscoa semanal, nossa Páscoa semanal, mas também outros dias que nós celebramos, Qualquer outro dia não perde a sua importância, mas o domingo é o dia que dá sentido e valor aos outros dias da semana. A gente diz, domingo sem missa, semana sem graça, É claro, agora sabemos das limitações, mas quem pode acompanhar na TV, faz a sua oração, faz a sua comunhão espiritual também. Domingo sem missa, semana sem graça. E nós celebramos a missa até quando? Até a vinda do Senhor. Enquanto aqui estamos caminhando, nós celebramos a Santa Missa, esperando o Senhor vir. Por isso nós dizemos, vinde Senhor Jesus. Nós rezamos na Santa Missa. E qual a importância então da Eucaristia para a vida nossa dos cristãos? A Eucaristia é a fonte e o ponto alto da vida cristã, da vida espiritual. Para descobrir a importância, temos que olhar lá atrás. Era tão importante a missa, que se dizia lá no ano 300, tem uma palavra que diz assim: não podemos deixar de participar da Assembleia do Senhor. Não podemos existir sem ela. O domingo não pode ser celebrado sem a Assembleia do Senhor. E davam a vida por isso. Olha o valor que dá a Eucaristia. Porque é Jesus que está ali presente. E nós damos esse mesmo valor? Quem celebra a Eucaristia? É sempre o bispo, o padre, que é o presidente da celebração. Mas todos celebram. Mas aí existem as funções diferentes. O povo está celebrando, o padre está junto, o padre preside. E depois as funções aqui dentro, que vão os auxiliares, vão auxiliar o diácono, onde tem diácono, os leitores, cantores e todo o povo que vai estar junto, celebrando. E celebrar a missa sozinho tem sentido? Bem, é muito difícil acontecer, mas pode às vezes acontecer de um padre rezar sozinho, por um motivo ou outro, mas é muito raro acontecer, mas pode acontecer uma vez ou outra. Mas o normal, é claro, é rezar onde dois ou mais estão unidos ali sobre o meio deles, para poder celebrar bem. E rezar a missa pelos mortos faz sentido? Bem, não é proibido, claro, nós rezamos 7º dia, um mês de falecimento, um ano, mas é claro, não podemos centralizar nisso, Quer dizer, não podemos fazer da missa um momento em que vamos colocar aquela pessoa no centro. Não, o centro é sempre Jesus Cristo, Então nós não podemos reduzir a missa a uma oração pelos mortos e diminuir seu significado. Existe sim, falar o nome das pessoas, mas não perder o significado central, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Depois temos as cores litúrgicas, que nós celebramos durante os tempos, o verde, o tempo comum, o roxo, o tempo da quaresma, do advento, o vermelho, quando Pentecostes, quando tem algum santo mártir, apóstolo, a cor branca no tempo pascal, sobretudo, e assim por diante. Quais são as partes da celebração eucarística? São duas: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Além disso, tem os ritos iniciais e os ritos finais. E as duas partes são chamadas também de duas mesas. Por quê? Ali tem alimento, na mesa tem alimento. Então, a mesa da palavra é o alimento da palavra para a nossa vida, e a mesa da Eucaristia, que é o próprio Jesus, que é nosso alimento.
são como duas faces da mesma moeda, vamos assim imaginar. Os ritos iniciais, né, o sinal da Santa Cruz que iniciamos, que é um sinal adicional demais, nos soma a graça de Deus. A oração depois do ato penitencial, arrependimento dos pecados, a coleta, a oração da coleta. O glória, a oração da coleta. O que é a oração da coleta? É coletar as orações de todos nós. Quando então o padre diz oremos, e fica aquele pequeno silêncio, ali nós colocamos a intenção que está no coração de cada um de nós. É por isso, né? Então, a liturgia da palavra começa com a primeira leitura, depois salmo responsorial, a segunda leitura, a aclamação do Evangelho, a proclamação do Evangelho, a homilia, que é a explicação, a profissão de fé, quando houver, né, no caso domingos, festas, solenidades, as preces da comunidade. Então é a primeira mesa que nos alimenta, a mesa da palavra. A liturgia eucarística vem logo a seguir? Sim. É a segunda mesa, portanto, e o nosso olhar deve se concentrar no altar, na mesa da Eucaristia. Começa com a apresentação das ofertas e continua com a oração sobre as oferendas. Depois temos ali a oração eucarística, né? Terminando com a doxologia. O que é isso? É o por Cristo, com Cristo, em Cristo, finalizando com o Amém. Aqui, gente, este Amém. O Amém tem que ser dado com convicção. É claro, agora com menos pessoas, com máscara, não sai tão forte, né? Mas você que vai à missa, quando você responder Amém, responda com confiança, com convicção. Sobretudo este Amém depois do por Cristo, com Cristo, em Cristo. Porque estamos fechando a oração eucarística dizendo, eu acredito, esse Amém é, eu acredito em tudo isso que estou rezando. Com convicção. Né? É até bonito, né? Os grupos de cantos, quem sabe vamos ver mais à frente com os cantores, né? os ministérios de canto, de cantar esse Amém, que é o Amém, vamos dizer assim, central da oração da Eucaristia, da celebração da Eucaristia. E depois, né, vem o Pai Nosso, as orações que acompanham o braço da paz, quando dá, agora não temos, né, pela pandemia, a fração do pão, o Cordeiro de Deus, a comunhão, esse momento tão importante, a comunhão que deve ser feito com todo o coração. É Jesus que recebemos. Ação de graças, agradecer por estar recebendo Jesus. E a oração final, depois da comunhão. E, enfim, os ritos finais, que compreendem que a bênção e a despedida. E o canto final. Então, aqui só para lembrar, quando se sai da missa, geralmente no canto final ou esperando o padre sair do presbitério, então o povo pode se retirar, né? Depois, então assim de modo bem geral, a Santa Missa, né? Basicamente essa estrutura, né? Um pouquinho da história na Bíblia, mas quero terminar com mais duas questões. Quando a campainha toca, né? Uma curiosidade, duas curiosidades aqui. Quando toca o sino, por que se toca o sino? Porque antigamente, quando a missa era rezada em latim, o padre de costas para o povo, duas coisas. A campainha primeiro, então. O sino. Porque muitos ficavam por lá de fora da igreja, porque não entendiam, os homens principalmente ficavam por lá de fora. Mas tinha, assim, a mentalidade, olha como era forte. Quem olhasse a Eucaristia estava garantindo a paz para si, o caminho para o céu, porque está olhando para Jesus, que já está ali presente quando o padre levanta, né, a hóstia consagrada. Então, o sino era para, está na hora, porque era em latim, não sabia exatamente o momento. O sininho está na hora de olhar para Jesus. Interessante, né? E ficou esse sino até hoje. É claro, não tem mais sentido, mas ainda ficou, né? E recorda isso. Tocou o sininho, então, você sabe, olha para Jesus, olha para Ele. É Ele que te salva, Ele está aqui, Ele está presente.
Você vai recebê-lo como alimento para sua alma, para sua vida. Né? Uma segunda curiosidade. É certo rezar o terço durante a missa? Não. Antes se fazia por quê? Não entendia o que o padre rezava em latim. Não conseguiam rezar juntos. Né? Então, o pessoal começou a rezar o terço por causa disso. Né? E começou essa prática durante a missa. Interessante, não? Mas hoje não. Conseguimos rezar juntos, né? Rezamos juntos, falamos a mesma língua. E no Brasil, acho que é o único país, mais uma curiosidade, né? A terceira já, para terminar. O Brasil é o único país, pelo que eu sei, né? Pelo que a gente vê, que tem a resposta das orações eucarísticas. Se você for na Itália, por exemplo, é direto, aquela oração eucarística é direta. Aqui não. O povo responde: santificai nossa oferenda ao Senhor, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, concedei-nos o convívio dos eleitos. Essas respostas o Brasil colocou e foi aceito, para ter essa participação do povo, essa interação. Veja que bonito isso, né? Como é bom. Então, assim fechamos esse momento de formação. Obrigado por nos acompanhar. Espero que tenha ajudado, né, bem, de forma muito breve. Né? Nós temos outros momentos aqui também que podemos, né, ver outros temas ligados à Eucaristia, Santa Missa também, depois os outros sacramentos, e vamos nos preparando aí para o mês que vem, que nós queremos falar sobre as vocações. Né? Então fique ligado, né? Vamos propor algo sobre as vocações aqui no nosso quadro, né? Aprendendo com a Sagrada Família. Que Deus abençoe você, a Sagrada Família também interceda sempre por ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Cristo.